Essa é a nova onda FM do jeito que você gosta, 94.9 e 88.5 MHz, frequências modeladas aqui em Cabo Verde, site www.criolafm.cv, também poder acompanhar nós através dos aplicativos na web, disponível para Android e também para iOS. Exatamente, botar já nós aplicativo lá na Play Store ou lá na App Store. Crioula FM, boa rádio. Baixa lá no seu dispositivo móvel e que se escutar no 24/24 horas. Música crioula, claro, te toca, mas eu para morrer que nós é muito mais sábio. É muito mais sábio mesmo, ainda pouco não passar esse grande sucesso da Cisa Cesar Évora, diva dos pés descalços, música que te chateou, saudade mesmo. Um abraço para os outros que te acompanham nós através da live na nossa página no Facebook. Um bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que nos escuta. Tempo agora, nós vamos entrar daqui a pouco em conversa com a Maria Vieira, lá da Ponta Delgada, na Açores, território português, mas antes, nós temos passar aqui notícias que têm a ver com Covid-19, que nesse momento na Portugal já matou 735 pessoas e infectou 20.863, dados do boletim epidemiológico desta segunda-feira, ou seja, ontem. Esse boletim de revelar que o novo coronavírus já matou 735 pessoas em Portugal e infectar 20.863. São mais 21 mortos, uma variação de 2,94% em 24 horas e 657 infectados, ou seja, uma variação de 3,25. Número de recuperados de mantém a 610 de acordo com o boletim da Autoridade de Saúde, que te informa ainda que tem 1.208 pessoas internadas, 215 unidades de cuidados intensivos. De aguardar resultado laboratorial, tem 4.739 pessoas, estando nessa altura mais de 30.000 em contacto e vigilância para autoridades de saúde. A região norte continua a ser mais afetada para o novo coronavírus, com 12.543 casos de infecção e 424 mortes registradas. A seguir, a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 4.709 casos de Covid-19 confirmados e 130 mortos. Região centro, que se contabiliza nesse momento 2.952 infectados e 164 vítimas mortais. Que dados de epidemiologia de ontem. E na zona de Alentejo, onde ainda que tem qualquer vítima mortal, tem 161 casos de infecção. Já na Algarve está contabilizar 311 infectados e 11 mortes. Na arquipélagos de Açores está registrar 107 infectados e 6 óbitos. Madeira está contabilizar 80 infectados para novo coronavírus até o momento que registrar nenhuma morte. Mas esses dados eram de ontem e no espaço de ontem para hoje já houve modificações, já houve novos resultados, né? Principalmente na região de Açores, que infelizmente também houve um aumento de número de infectados e até de mortos. É isso, nós também entramos em conversa agora com Maria Vieira, lá da Ponta Delgada, na Açores. Agora nós também conversamos com ele. Senhora Maria Vieira, boa tarde. Boa tarde. Então, tudo bem na medida do possível? Tá, sim. É o que se quer. Se vá-se embora para deixarmos viver as nossas vidas normais. Exatamente. Dia a dia. Agora, Dona Maria, Dona Maria Vieira está na Açores há quantos anos? Há 29 anos que eu vivo cá, desde 91. Vivo mais precisamente na freguesia de Feijão de Baixo, concelho de Ponta Delgada, com o meu marido e filhos. Alguns não estão cá, eu tenho um que está no Porto, tenho aqui com o coração um pouco preocupado. Coração de mãe assim, né? Aquele engenheiro formado que está a trabalhar lá, dar apoio. Exatamente. A minha Hulda que mora ali para o Livramento, uns metros aqui da freguesia. E tenho aqui em casa a Jandira, o Helder está aqui nesse momento também. De vez em quando vem portanto, que mora cá. Com esses é que estamos a fazer a quarentena. Aqui. Olá Maria, boa tarde. Boa tarde, Maria. Sim. Maria, como é que está a situação nesse momento lá na Ponta Delgada? Lá na região onde você está a morar? Neste momento estamos em estado de emergência. Aliás, estou em casa de quarentena desde o dia 20 de março. E isso vai prolongar até 2 de maio.
Não podemos sair à rua, a não ser para ir às compras de bens essenciais, como ir aos supermercados, farmácia, a padaria. E eu tenho padaria mesmo aqui à minha porta. Eles confinaram, antes entravam todos lá dentro, mas agora entra uma pessoa de cada vez. Para fazer a compra de pãezinhos. Mesmo nos hipermercados. Mesmo nos hipermercados também. Sim. Sim? Sim, estamos no setor. No setor, Maria, no setor permanente. Nos supermercados já as pessoas, os trabalhadores estão também com máscara e tem gel para as pessoas passarem nas mãos e estão a exigir que a gente entre nessas lojas com máscara. Por acaso, como sou pessoa já de idade, vai a minha filha fazer essas compras. Tem que ser assim, para evitar. E as pessoas estão... Os mais velhos estão sendo muito afetados. As pessoas estão a cumprir. A gente vê a vossa rua mesmo está assim deserta. Porque foram confinados também por conselho. Do Conselho, por exemplo, de Ponta Delgada não pode ir para o Conselho de Ribeira Grande e vice-versa. Então, quer dizer que as pessoas estão cumprindo com as medidas da quarentena? Estão confinadas às suas casas e a cumprir as regras indicadas pela Direção Regional de Saúde. Sim? E Maria, quantos casos que já tem lá entre infectados, recuperados e mortos? Ao todo, quantos casos que já tem lá na região de Ponta Delgada? Casos na região. Mortos, aqui mesmo, só em Ponta Delgada, são 6, porque tem um óbito que é de forense terceira. Casos ativos tem 109, recuperados já tem 15. Aguardam resultados 684 e estão em vigilância ativa 2.241 pessoas. Temos ainda 3 ilhas que não têm qualquer caso. A Ilha do Corvo, Flores e a Ilha de Santa Maria. E as ilhas Satura isolado também? Sim. Não se vai para as outras ilhas. Não há ligação. É só casos emergentes que eles fazem. Entregas às vezes de medicamentos ou para fazer, é só nesses casos. Não podem circular entre as ilhas. É mesmo dentro da ilha, porque houve a freguesia de povoação esteve isolada há algum tempo, que foi dos primeiros casos que foram aparecendo na ilha, e neste momento é Nordeste, por causa de uma casa de um lar de idosos. E assim estão as pessoas ainda confinadas em casa até aí. Vamos ver. Mas tendo em conta o número de infectados e o número de óbitos, é considerado algo normal ou poderia-se ter evitado essas mortes? Olha, do início o governo regional queria que evitassem vindo de aviões do continente de outros sítios para cá. Do início isso foi posto de parte. Mas depois, quando começaram o controle, já foi melhorando. Exatamente. Do início, as pessoas às vezes entraram sem qualquer sem controle. E Maria, mané que a comunidade cabo-verdiana aí na Ponta Delgada se reage a essa quarentena, esse confinamento, esse atacado com obrigações ou tem algum ato digno de reprovação e se mantém a vir em outros lugares? Não, estão a cumprir bem. E em quarentena nós temos aquela ligação quando estamos fora da nossa terra, ligamos sempre, os cabo-verdianos são como irmãos quando estão fora da terra. E então eu ligo para as minhas amigas conterrâneas e elas também ligam para mim para saber como é que está. E tem um número de cabo-verdianos na Ponta Delgada, Maria? Se tem. Tem muitos, sim. Tem. Exatamente. Está certo. Principalmente em Ponta Delgada. Okay. Tem em Lagoa, mas Ponta Delgada tem mais.
E Maria... Sempre festas juntos. E então, nessa altura, já a Páscoa não se fez nada, já se sabe. Cada um nas suas casas. Cada um na sua toca, né? Toco para saber como é que está. Só toco de longe para saber. Agora, como fica o coração de alguém que, estando fora, tem que lidar com preocupação em cuidar dela e também preocupação com familiares em Cabo Verde? Olha, eu vou te dizer, eu tenho que ter dormido pouco. Muito preocupada. Preocupada conosco cá, preocupada com o meu filho que está no Porto, o Pedro, preocupada também com os que estão fora. Vejo ali para a Celestina, tive de dizer mesmo, a Leila acaba de dizer para ficarem em casa. Já liguei também para a minha irmã e ligo sempre para a América, estou aqui preocupada com eles, sabes, o Dudu tem aquele problema, tem que fazer hemodiálise, e está os dois em casa, ele e a Mana, já são pessoas de 70 e tal anos, ando preocupadíssimo com isso. Não, nem deu ver, porque eu ia para a América, eu tive de cancelar a viagem, porque nesse momento eu podia estar lá. Tive de cancelar a viagem porque já não dava mesmo que é para ir. Agora vamos ver se no futuro... E Maria, para além de você ficar na casa, que outra forma de prevenção Maria tem adotado? Seguir as regras da Direção Regional de Saúde, que é lavar as mãos sempre, né? Com bem lavadas, seguindo aquelas, como disseram na altura, cantamos como se tivesse, vamos cantando parabéns, quando acabar a música de parabéns, fica com a mão limpa. Já lavadas, já estão bem lavadas. E outro, usar a máscara e luvas, principalmente quando a pessoa sai e vai aos hipermercados, quando vai fazer compras. E é isso. Ficar em casa o mais possível, porque de vez em quando é que eu saio, vou dar uma volta e depois venho para casa. Mas foi nessa altura que eles diziam assim, se a pessoa quiser fazer uma higiene, andar. Mas nos dias que eles disseram que tinha que ficar confinado em casa, como para Páscoa, ninguém podia sair mesmo. Senão davam multa. E certamente não quer levar uma multa, né? Não. Pois não. É evitar. Evitar o mais possível. Agora, quando tudo isso passar, o que mais gostaria de fazer logo a primeiro, quando tudo isso passar? Olha, fazer a minha vida normal, mas entretanto ainda com precaução. E ir para o trabalho, eu já tenho vontade de ir ao trabalho, estar com as minhas colegas. Nós todas conversamos quase todos os dias, mas sempre a dizer que já temos saudades umas das outras, são pessoas boas que eu trabalho como as inspetoras, elas são muito amáveis e então eu tenho saudade delas, assim como elas também têm saudades minhas. Certamente. E talvez mais tarde fazer essa viagem à América para ver a minha irmã, que não vejo há quase 10 anos. Quase 10 anos. Muito tempo, Maria. Sim. Em 2018 consegui ver a minha irmã, que é a mãe do Tony, mas veio cá fazer uma visita. Agora quero ver a minha irmã mais velha. E aprontaram, que eu saiba, aprontaram ali nos Açores, né? Aprontaram muito. É a mãe do Tony, né? Sim. De alguém ele teve que puxar isso. Certo? É isso mesmo. Sim, senhora. Está bem, senhora Maria, que também é a minha querida tia nas Açores, a gente agradecer bastante essa entrevista que você... Não tem que agradecer, eu que agradeço. E principalmente pela boa disposição, né? Maria, aquele abraço, continua a te cuidar. Obrigada. E até breve. Sim. Até breve, se Deus quiser. Beijinhos.